Olá, sejam bem-vindos ao canal Logos Conservador. No vídeo de hoje, irei listar os principais feitos do governo Bolsonaro nesses 6 meses de administração. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar o vídeo. Baixou de 39 para 22 ministérios, gerando economia para os cofres públicos. Nenhum de seus ministros foram por indicação política, mas sim por serem especialistas no cargo. Cortou 21 mil cargos comissionados, estimando uma economia de 195 milhões. Cancelou o projeto de criptomoeda indígena de 45 milhões de reais. Criou a PEC da Previdência, para cortar privilégios de políticos, militares e funcionários públicos. Agora, quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. Gerou saldo positivo nas contas do governo de 30,2 bilhões de reais em 3 meses. Diminuiu o teto da Lei Rouanet, de 60 milhões para 1 milhão por projeto. Desvendou as fraudes no Bolsa Família, onde os benefícios iam para empresários, funcionários fantasmas e pessoas mortas. Exonerou seu próprio ministro e mandou que a Polícia Federal investigasse seu partido. Mostrou ao mundo como a esquerda deixou o Brasil depois de 20 anos, ao postar um vídeo em seu Twitter com cenas imorais de foliões em local público. Fez a maior aliança entre Brasil e Estados Unidos, recebendo o compromisso do presidente Trump de turbinar economicamente as relações entre os países. Fez o Brasil ser aceito pelos Estados Unidos como aliado extra-OTAN. A medida amplia o status da parceria militar entre os dois países. Fez uma aliança jamais vista com Israel, firmando acordos nas áreas de defesa, serviços aéreos, prevenção e combate ao crime organizado, ciência e tecnologia e um memorando de entendimento em segurança cibernética. Anunciou que irá criar um escritório de negócios em Jerusalém, que se dedicará a promover o comércio, investimentos e intercâmbios em tecnologia e inovação entre os dois países. Assinou um acordo que permite aos Estados Unidos lançar satélites da base de Alcântara, gerando uma economia de centenas de milhões de dólares por ano. Firmou um acordo entre Brasil e Argentina, em áreas como comércio e investimentos, segurança pública, infraestrutura, ciência e tecnologia, cooperação nuclear, energia e mineração. Criou o 13º salário para beneficiários do Bolsa Família. A Bolsa de Valores atingiu um recorde histórico no primeiro mês do governo. A Ibovespa atingiu a marca de 100 mil pontos pela primeira vez. O governo anunciou a convocação de mais de 1.000 policiais federais, com o objetivo de apoiar o trabalho na Operação Lava Jato e outros serviços de segurança nacional. O balanço da Justiça mostrou queda de 23% no número de homicídios no primeiro bimestre de 2019, em comparação com o mesmo período de 2018. Agora o governo deverá ter apenas um canal na internet chamado GovBR. O decreto estima a economia de 100 milhões por ano. Em abril o governo liberou 2 bilhões de reais para a conclusão de obras e manutenção de estradas. Bolsonaro assinou a MP da Liberdade Econômica, que diminui burocracia sobre empresas e startups, estimulando o empreendedorismo, a competitividade e a economia do Brasil. O número de invasões do MST em Campos caiu de 56 em 2016 para apenas 1 em 2019. O Ministério Regional desenvolveu a iniciativa Polos de Agricultura Irrigada, desenvolvendo e aumentando a produtividade. Foco é gerar emprego e renda, alavancar desenvolvimento dos setores produtivos, organizando esforços e investimentos. No primeiro trimestre de 2019 foi registrado aumento de 24% na movimentação de matérias-primas que abastecem as indústrias do segmento no estado, totalizando 329.917 toneladas de produtos. O Brasil criou 129 mil vagas de emprego formal, no melhor mês de abril em 6 anos. A inflação desacelerou 0,13% em maio, o menor nível para o mês em 13 anos. A produção de grãos no Brasil é estimada chegar em 239 milhões de toneladas, um crescimento de 4,9% em relação à safra passada. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, inaugurou o Centro de Inteligência Nacional. O objetivo é ampliar a troca de informações entre forças policiais,
reforçando o combate ao crime organizado e tráfico de armas e drogas. Em janeiro, o presidente assinou o decreto que flexibiliza a posse de armas de fogo por civis. Em maio, assinou o decreto para regulamentar o transporte de armas para caçadores, atiradores e colecionadores. O Ministério da Ciência e Tecnologia levou a internet para 1 milhão de alunos no Nordeste. O Ministério da Educação fez um contingenciamento de 3,5% dos recursos nas universidades. O governo sancionou a lei que dá permissão a autoridades policiais de conceder medidas protetivas de urgência a mulheres com vida ou integridade física ameaçadas na ausência de um juiz de plantão, ou indisponibilidade de uma delegacia em seu município. O programa Cisternas, do Ministério da Cidadania, está entregando reservatórios de água em escolas e propriedades rurais. Mais de 530 mil crianças e adolescentes serão beneficiados. O ministro da Saúde encontrou o estoque de remédios para doenças raras e transplantados, zerados no início de janeiro. Gasto anual com esses medicamentos é próximo de 15 bilhões de reais. A licitação para recomposição do estoque e distribuição aos pacientes deve ser normalizada até o final de junho. Foi aprovada a medida provisória 863, que libera capital estrangeiro em companhias aéreas brasileiras. A tendência é aumentar os efeitos da competitividade e do livre mercado, gerando maior economia, melhores serviços e menores preços. Foi aprovada a medida provisória 871, que combate fraudes no INSS. A economia estimada é de 10 bilhões por ano. A Fiat Chrysler irá investir 16 bilhões de reais no Brasil até 2024, o maior ciclo de investimento da história da empresa em nosso país. A estimativa é de 16 mil novos empregos diretos e indiretos. O Ministério da Economia, através do Tesouro Nacional, obteve a marca de 1 milhão de investidores e 4 milhões de cadastrados no mês de abril no programa Tesouro Direto. O governo sancionou a lei que autoriza a internação compulsória de dependentes químicos, podendo ser solicitada pela família ou responsável legal. Modernização do Estado. O governo atingiu a meta de 100 serviços digitalizados no primeiro semestre. Mais de 5 milhões de solicitações deixarão de ser feitas no balcão, com uma economia de 420 milhões de reais por ano para os brasileiros. O Ministério da Economia anunciou devolução de 3 bilhões de reais da Caixa Econômica ao Tesouro Nacional, que será usado para aliviar a dívida pública. É a primeira vez na história do banco que isso acontece. Mais de 30 anos depois, o Exército concluirá o asfaltamento da BR-163. O governo lançou a linha de crédito de 1 bilhão de reais para hospitais filantrópicos. Resultado de parceria entre o BNDES e o Ministério da Saúde, destina financiamentos a instituições sem fins lucrativos que prestam atendimentos a usuários do SUS. O Conselho Nacional de Trânsito, presidido pelo Ministério da Infraestrutura, decidiu acabar com a obrigatoriedade do uso de simuladores para tirar a habilitação. O custo da CNH será reduzido em aproximadamente R$ 300. O presidente assinou a medida provisória que simplifica e desburocratiza a venda e utilização de bens apreendidos do tráfico em políticas de prevenção e combate ao crime organizado. Essas foram as principais mudanças do governo Bolsonaro nestes primeiros 6 meses. Ainda falta a reforma da Previdência e a reforma tributária para fazer o Brasil alavancar no cenário econômico. Agora você já sabe, quando vier aquele esquerdista perguntar o que o Bozo fez, envie esse vídeo para ele e mande. Forte abraço! Valeu! Não esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo, e se não é inscrito não deixe de se inscrever no canal. Por hoje é só pessoal, até mais.